Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Vamos chegando, estou feliz, estou animada. Se você que está chegando aqui ainda não me conhece, é a primeira vez que está me vendo, eu sou a doutora Giane, sou médica, sou especialista em adolescente e quero ajudar psicólogo e terapeuta a atender paciente adolescente com problema emocional, dando 4 encontros e você vai ter segurança de lidar com o adolescente. Eu gosto de começar com aquela frase da youtuber das minhas filhas: eu tô feliz, tô animada, mas eu sou péssima de ritmo. 4 crenças que podem limitar o seu sucesso profissional. A primeira crença é a gente achar, pensar, né? Crença é algo que a gente acredita que possa ser verdade, né? É algo que está aqui na nossa cabeça. Então, talvez a gente tenha dificuldade de superar a insegurança, achar que não consegue superar a insegurança. E aí, como que a gente vence a insegurança? A gente precisa praticar, treinar, fazer coisas diferentes para ter resultado diferente, né? Então, praticar o que você já faz e não fazer nada diferente não vai melhorar o seu resultado. E eu lembro, né, que as primeiras vezes que eu fazia, vou dar de exemplo uma coisa mais concreta para você entender como é que a gente supera o medo da insegurança, né? Eu vou contar algo da minha experiência quando eu recém estava formada lá, pediatra. Antes de me formar, enquanto eu era estudante, eu torcia para nascer um nenenzinho não muito bem, para eu poder treinar e fazer lá os procedimentos de reanimação. Depois que eu me formei, que eu estava insegura e tinha muito medo do bebezinho nascer mal e eu não saber o que fazer para animá-lo, né? Quais os procedimentos adequados, nunca tinha feito poucas vezes, enfim, e as vezes que eu fiz não sempre foi bem sucedido, porque eu estava dentro do hospital, né? Com a preceptora, ela ajudando, e as experiências a gente só vai perdendo a insegurança fazendo para o nosso cérebro ir registrando, para você ir treinando, praticando. Então, era uma das coisas que eu sentia no começo. E toda vez que a gente vai fazer algo pela primeira vez, né? As primeiras vezes sempre vai ser de uma forma mais insegura, principalmente se a gente não se prepara, né? Se a gente não se preparar, vai ficando cada vez mais complicado de superar a insegurança, né? Então, a primeira crença é a gente achar que não vai conseguir superar. A gente consegue sim, e a gente vai com medo mesmo, né? Eu acabei de contar aqui que eu morria de medo de não saber o que fazer, né? Porque não sei se você sabe, mas quando um ser humano nasce mal, né? A gente chama que o primeiro minuto de vida ele é chamado minuto de ouro. Imagina por quê? Então imagina eu lá, sabendo dessa responsabilidade. E eu me sentia muito insegura. Mas à medida que a gente vai fazendo, né? Por isso tem período de experiência lá, 3 meses. Depois de um mês eu já estava craque na coisa, né? Imagina você atender vários bebezinhos numa mesma noite, né? Eu brinco aqui que não existe estudo científico comprovando que as crianças nascem mais na lua cheia, mas elas nascem, né? Porque durante um ano eu registrei todo o nascimento e era batata. Toda lua cheia eu não dormia nem um segundo, porque nascia um atrás do outro, às vezes até ao mesmo tempo, e eu tinha que correr de um lado para o outro. Então, a gente perde a insegurança, assim, a gente consegue superar. Então, tira essa crença da sua cabeça e vai com medo mesmo, vai fazer com medo mesmo, e no começo a gente pratica, e pratica junto, pratica trocando experiência. A segunda crença são eu acho que eu não vou ter resultado como os outros têm, né? Os meus resultados não vão ser como dos outros. Eu posso pensar que eu não consigo aquilo que o outro consegue, mas pensa bem, sempre vai ter quem consegue mais, quem consegue menos que você. Sempre tem quem sabe mais, quem sabe menos que você. Então, não é a gente querer se comparar um com o outro, né? E tudo vai depender do modo que você olha para
para essas pessoas? Você olha para elas como pessoas que podem te estimular, te inspirar, ou como pessoas que te limitam, que continuam com essa crença de eu não sou que nem ele, eu não sou que nem ela, eu não vou conseguir isso daí. Olha, essa crença eu já superei, porque se eu estou aqui hoje é porque eu acho que eu consigo superar essa crença, né? A gente consegue ter resultados desde que a gente se dedique e faça o que precisa ser feito. Então, que as outras pessoas, que você se inspire com o resultado das outras pessoas, que o resultado que elas demonstram, que isso possa fazer com que você também sinta isso como um estímulo para você melhorar, né? Para você se inspirar, que você vai conseguir sim bons resultados. E eu lembro quando, né, as primeiras vezes que eu atendi adolescente, eu atendi vários adolescentes que foram desafiadores, né? Eu estava lá em São Paulo, o que me veio na cabeça agora, eu fui atender um garoto que ele estava internado, assim, ele morava na FEBEM, né? Era um menino de instituição. E eu não tinha experiência nenhuma em atender adolescente. E aí eu sei que durante a consulta ele entrou e começou a me convidar para ir tomar chopp, não sei o que, e eu pensei, ai meu Deus, o que eu vou fazer aqui agora, né? Como que eu vou falar com esse adolescente? Ele está querendo me convidar, eu aqui querendo atender ele, convidando para tomar chopp. Né? Era um jovem, era novinho, um adolescente, né? E ele estava lá todo malandro, todo cheio do traquejo dele, com a experiência de vida dele, e eu insegura, sem saber direito como eu agia. À medida que a gente vai fazendo as coisas, a gente vai tendo resultados bons, né? Então, a gente vai adquirindo conhecimento. Então, esse tomar a decisão de estudar, de melhorar o seu conhecimento, isso vai te estimular ao invés de limitar, né? Então, a pergunta que eu faço é assim para essa crença: qual é a voz que está falando aí dentro da sua cabeça, que está parando você de querer melhorar? Qual é a voz, vou repetir, qual é a voz dentro da sua cabeça que está parando você de melhorar? Então, deleta essa voz aí, troca para outra voz, né? Troca para outra voz para você conseguir vencer essa crença que limita o seu sucesso profissional. A terceira crença é que você talvez pense, né? Fazer diagnósticos patológicos. Talvez você acredite que para atender um adolescente você precisa fazer diagnóstico, dizer, né, qual é o diagnóstico patológico do seu paciente. Patológico a gente entende por diagnóstico psiquiátrico, por exemplo. Não, né? A gente não está treinado, quem não é psiquiatra não está treinado para reconhecer transtornos psiquiátricos, não é o nosso papel. Mas a gente pode sim ter o nosso olhar. E a gente só vai ter um olhar e reconhecer alguma coisa se a gente conhece ela. A gente lembra, ninguém passa na rua cumprimentando todo mundo. Assim, se a gente está num país educado, né? Eu lembro quando eu fui para a Itália a primeira vez, fiquei impressionada que as pessoas passavam na rua e elas se cumprimentam. Mas aqui na nossa cultura, a gente não costuma cumprimentar quem a gente não conhece, né? Assim, a gente não corresponde se a gente não conhece a pessoa. Então, como é que você vai dar diagnóstico se você não está habituado, treinado para fazer esse diagnóstico? Quem está treinado para fazer isso é o médico psiquiatra, ele estudou para isso. O psicólogo, o terapeuta, ele não precisa fazer o diagnóstico, ele pode ter o diagnóstico através do seu colega psiquiatra, do seu colega médico. E aonde que a gente mata essa crença? O que eu acho muito importante, que muitas pessoas não sabem fazer, é escrever a sua visão, o seu olhar, o que você está vendo do seu paciente, de forma clara, né? O seu relatório, o que você enxergou no seu paciente, para que você possa ajudar até o diagnóstico, porque muitas vezes, né? Eu já falei aqui em outras lives, é muito difícil na fase da adolescência você, né, muitas coisas próprias dessa
momento de vida da adolescência, confunde com sintomas de transtornos psiquiátricos, e isso é próprio da adolescência. Então, separar, né, assim, descobrir, desvendar o que é próprio da adolescência, isso é de adolescente mesmo, faz parte dessa vida, a gente já falou quais são as características, algumas aqui, já fizemos live de impulsividade, de onipotência, de distúrbio de humor, né? Alteração de humor, que eles uma hora estão rindo, na outra hora estão chorando, é assim mesmo, e haja santa paciência para acolher tudo isso, né? Então, o terapeuta, o psicólogo pode sim dar o seu olhar. E muitas vezes, ó, pessoal, isso não é uma coisa que me aconteceu uma ou duas vezes, né? Porque eu recebo adolescentes que já estão passando com psicólogos, que a mãe já levou em tratamento, né? Que está acompanhando. E aí eu pergunto, mas o que a psicóloga fala para você, né? Inclusive para o filho, né? Para o próprio adolescente, ou para a mãe, ou para o familiar. É difícil esse telefone sem fim, né? Esse telefone sem fim, não, telefone, me confundi aqui, ato falho. Mas é um telefone sem fim, né? Porque não chega a resultado nenhum, mas é telefone sem fio. Não dá certo, né? Não dá certo o que a mãe entende que a gente fala, o que da forma que você falou para ela, não vai chegar da forma adequada e nem realmente o que a gente falou, né? Eu sei disso porque eu já passei por várias experiências onde eu falei uma coisa e a pessoa entendeu outra, né? Então, essa checagem de que o outro está entendendo o que você está falando para ele é muito, muito importante. Então, é através do quê? Do relatório. Então, fazer um bom encaminhamento, isso meu professor, meu supervisor, doutor Eric Schussel, que foi quem me ensinou todas as coisas do psicodrama, foi ele que me apresentou o psicodrama, né? E ele se tornou meu orientador de mestrado, meu terapeuta, meu amigo, meu meio-pai, né? Quando eu estava lá em São Paulo. E agora ele já está lá numa outra dimensão, com certeza ele está aqui me vendo, mas a gente precisa fazer um bom encaminhamento. Quanto melhor a gente faz o relatório, mais rápido vai chegar a quem precisa chegar a informação, né? E eu pego no pé dos meus alunos, porque eu já tive, eu estou aqui, né, pessoal, com vocês, tentando ajudar terapeuta e psicólogo a atender paciente adolescente com problema emocional, dando os 4 primeiros encontros para que você sinta segurança para lidar com o adolescente, porque eu estou lá toda semana dando um monte de encaminhamento para o adolescente procurar psicóloga, e ele não encontra psicóloga para atender, né? E isso me dá uma sensação horrível de não estou conseguindo fazer nada por eles, né? Não estou conseguindo ajudar. E já tive muito encaminhamento, né, que o aluno preenche e que vem de volta. E por que vem de volta? Porque não preencheu direito, porque não escreveu o que precisava ser escrito, não deixou claro qual é a necessidade daquele momento. Então, dá clareza para aquele momento, porque o jovem está passando naquele momento, dá o seu olhar de o que você reconheceu de características naquele indivíduo que está ali na sua frente, que está passando por todo esse momento de vida conturbado, de muita mudança, muita novidade, muitas coisas para decidir, muita experiência nova, nunca deu beijinho na boca, sentiu friozinho na barriga, né? Vai sentir tudo isso pela primeira vez. Olha a importância que tem ter um adulto, um terapeuta, um psicólogo acompanhando. Minha filha falou para mim, eu levo minhas filhas desde os 5 anos, elas estão com 15. Ela falou, muitas vezes eu fui obrigada. Eu falei, eu sei, não tem problema. Muita coisa que eu faço na minha vida, eu faço porque eu tenho que fazer, não é porque eu gosto, né? Mas é porque o jovem não tem essa visão da importância que a terapia tem na vida dele.
como acelera o processo. Acho que eu já falei em alguma outra live isso, né, de acelerar o processo, como é que eu enxergo a psicoterapia, né, como que eu enxergo esse processo terapêutico. É uma forma de você, vamos fazer uma analogia com quando a gente se alimenta, né, eu gosto de dizer, a gente se alimenta, a comida vai lá para dentro do estômago, o estômago começa a liberar substâncias, né, que a gente chama de enzimas, e essas enzimas vão destruindo o alimento, né, para aproveitar o que é bom para o nosso corpo. Essas enzimas a gente chama de enzimas catalisadoras. O que é isso? Ela acelera o processo de digestão. E a terapia, ela acelera o nosso processo de amadurecimento. Imagina fazer isso durante uma fase da vida da gente super importante, que é a adolescência, dos 10 aos 20, pela Organização Mundial da Saúde, e juventude até os 24, 25 anos. 24, 25 anos, é muitos anos aí para a gente olhar para esse jovem e acelerar o processo de amadurecimento dele. Eu mesma fui fazer terapia, eu já estava com 30 anos. Ai, meu Deus, se eu tivesse feito antes, eu penso assim, né? Eu já estava aqui antes dos meus cabelos brancos surgir. Agora eu estou aqui com os cabelos brancos. Então, dá para superar a insegurança, primeira crença, dá para a gente ter resultados como os outros, sim, dá, basta ter paciência, dedicação, né? Dedicar seu tempo, estudar, aumentar seu conhecimento. E terceiro, dá para a gente atender adolescentes sem precisar fazer diagnóstico patológico, né? Porque a gente vai olhar o indivíduo, o adolescente, a pessoa, né? Eu não quero, eu vou ver as características que esse indivíduo tem, eu não preciso dar um nome. É claro que quando eu não estou aqui desmerecendo dar diagnóstico, muito pelo contrário, eu acho que quando a gente faz diagnóstico, é muito mais fácil, porque a gente sabe com o que está lidando, a gente tem as características, está ali, né? A gente fica muito mais fácil de você nortear esse caminho. Só que aquilo ali é uma coisa para todo mundo. E todo mundo não é do mesmo jeito. Cada um é de um jeito, né? Então a gente precisa ter esse olhar diferenciado, um olhar para aquele indivíduo, para aquele adolescente, e ainda não olhar só para ele. A gente precisa olhar o que está na volta dele, né? Quais são os adultos que estão na volta dele? E mais, a gente precisa saber em que ambiente que ele vive. Que ambiente que ele vive. Por quê? Porque a gente tem que ter a sintonia, equilíbrio entre o que a gente sente, o que a gente pensa, o que a gente percebe. E se a gente não olhar para tudo isso, para o que o adolescente está vivendo, a gente não vai conseguir atendê-lo. E o que eu entendo por atender? Atender é a gente acolher essas demandas, né? E apontar uma direção, apontar um caminho, porque é muito angustiante para as mães, né? E aí me coloco como mãe, quando a gente vai, porque, e nem como mãe, como pediatra primeiro, porque antes de ser mãe, eu era uma pediatra diferente, e quando eu estava lá no plantão, que vinha às 4 da manhã, uma coisa assim, que não precisava ser numa emergência, né? Eu ia assim, reclamando, brava, que saco, né? E eu dou graças a Deus que o andar onde a gente podia ficar não era do lado da emergência, porque eu ia caminhando no corredor pensando, eu estou aqui para atender as pessoas, eu estou aqui para ajudar as pessoas, né? Então eu precisava desse tempo. Mas quando depois que eu fui mãe, eu entendo que a gente precisa acolher a ansiedade, né? E dividir, compartilhar. Compartilhar é melhor do que dividir, né? O termo. A responsabilidade de que algo vai acontecer com o filho da mãe, né? Ela não quer que nada de ruim aconteça com o filho, e ela está com aquele medo, o que será que vai acontecer com o meu filho? Né? Eu já passei por isso algumas vezes com as minhas filhas, né? Elas nasceram prematuras, para vocês saberem, né? 1,4 kg cabia na mão, assim, e eu como pediatra olhava e falava assim, ai meu Deus do céu, vai viver, vai viver, vai viver, porque não foi um período nada fácil de lidar. Mas então essa responsabilidade que a gente compartilha com a mãe, a gente tem que lidar com essa ansiedade dela, né? Tem que dividir isso. Imagina ela poder saber que o que está acontecendo com o filho dela
não é nada grave, é algo que tem acompanhamento, é algo que você vai poder ajudar, né? E porque vou dar um exemplo concreto do que eu quero dizer com isso. Eu já tive uma adolescente que eu fui atender, porque o pai estava muito inculcado, achando que ela pudesse ter transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, porque ela não passava no vestibular, e ele estava cismado que podia ser isso, e aí não queria levar no psiquiatra, não sei o quê, e a gente trabalhava junto, pediu para eu ajudar. Tá, fui lá. Mas essa angústia, né, do pai entre saber se precisava usar um medicamento por um transtorno que existe, né, medicamento, porque tem muitos transtornos que nem medicamento a gente tem, e se a pessoa não tem, né, eu gosto de falar isso, ó, se tem transtorno, o medicamento vai sair da água para o vinho, e eu já vi isso acontecer, né, eu já vi o adolescente que tirava 3, 4, e quando o medicado começou a tirar 8, 9, 10. Né? Claro que ele teve que estudar. Eu já tive um malandro, um adolescente que foi tomar o remédio, parou de estudar e achou que o remédio ia fazer ele tirar 9 e 10. Não faz, nenhum medicamento faz isso, não. Então, os adolescentes são figuras, né? São figuras. Mas, enfim, imagina você tirar essa angústia dos pais, né? Dizer, olha, não precisa do medicamento, né? Porque o problema não é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é transtorno de ansiedade. Então, esse medicamento não vai ajudar, e a ansiedade a gente pode trabalhar de outras formas. A gente não precisa medicar todas as ansiedades, né? A ansiedade faz parte da vida, do nosso dia a dia, ela é boa, ela é benéfica também, desde que ela não vire um transtorno. O que é um transtorno? Já falei em outras lives aqui, o transtorno é quando é algo que nos prejudica, é tão intenso que nos prejudica, é tão frequente na nossa vida que não dá qualidade de vida. Isso é transtorno. E aí, para isso, talvez a gente precise do psiquiatra, talvez precise do medicamento. E isso é uma das coisas que eu gosto de dizer, a importância que você tem, terapeuta, psicólogo, atendendo paciente adolescente com qualquer problema emocional. A gente, quando tem clareza do momento que o adolescente está passando, você pode usar o medicamento em um curto período de tempo, né? Para eles é diferente de como é para adulto. Eu não preciso usar anos, eu posso usar meses, 3 meses, 6 meses no máximo. Naquele período, até, por exemplo, vamos dizer, passou o vestibular, já conseguiu passar o vestibular, conseguiu sentar a bunda na cadeira para estudar, porque estava muito ansioso e não estava conseguindo, beleza, eu posso usar, né? Eu costumo dizer, também não adianta usar por um mês, né? Porque medicamento que age no sistema nervoso central, no mínimo um mês para a gente adequar a dose, ver se vai fazer bem, se não vai e tal. Então, é de 3 a 6 meses, mas para jovem é o suficiente para o cérebrozinho de um jovem, diferente de adulto, muito diferente de adulto, né? Então, estou empolgada, hein, pessoal? Vamos lá, nem fui para a quarta crença ainda. E a quarta crença é: já faço muito, não tenho tempo. Já faço muito, não tenho tempo. Eu já trabalho demais, eu não tenho tempo para me diferenciar, eu não tenho tempo para dar para esses adolescentes. Você não tem o seu tempo, os adolescentes são nosso futuro, é sua responsabilidade o futuro. Vou chamar você para a realidade, né? Que o pior é você fazer algo que você não gosta, porque você se sente insegura. A hora que você se sentir seguro para atender um adolescente, você vai até se divertir com ele, porque quando o adolescente está equilibrado nas suas emoções, nos seus pensamentos, nas suas percepções, né? Ele é criativo, ele traz soluções novas, ele pode mudar o mundo, né? E é contagiante, ele nos contagia. É muito gostoso trabalhar com jovem, né? E a gente se diverte, dá risada. Claro, tem o período onde você tem que ter paciência? Tem. Mas o que a gente não tem que ter paciência na vida? Hein? Me diz. Nada cai assim, sem esforço, né? Nada cai do céu, do nada. Então, priorizar tempo e dedicação. Priorizar tempo e dedicação para estudar, né?
eu estou de férias, eu podia estar aqui curtindo, sei lá, passeando, eu moro na praia, eu gosto de praia, eu quase não estou indo à praia para poder estar aqui fazendo conteúdo, postando conteúdo, preparando melhor o programa, as aulas do programa, né? Então, a gente é prioridade, é questão de prioridade. O meu convite é esse, que você não acha que não tem tempo porque já está fazendo muito. A gente sempre prioriza, a gente pode priorizar o conhecimento. Conhecimento é poder, né? A gente, depois que aprende alguma coisa, a gente não depende de mais ninguém. Depois que eu conheci, que eu vi algo, eu não vou deixar de não conhecer, eu não vou desver, né? Que é como onde eu ouço, né? No marketing digital. Então, não tem como desver. A primeira vez que eu ouvi o desver, eu achei engraçado, mas é bem isso. Depois que viu, viu. Por isso que eu sempre brincava com minhas colegas, eu falava assim, quando eu estava namorando, se eu não ver, tudo bem. Mas se eu ver, ferrou, né? Então, claro que isso é um assunto delicado, não quero polemizar aqui, mas para mim era assim. O meu pai falava fala ainda, né? Porque ele é vivo, o que os olhos não veem, o coração não sente. Eu acredito nisso. Então, se você dedicar, priorizar, dominar os adolescentes, né? Dominar no sentido de atendê-los para ajudá-los a ficar equilibrado, né? A gente pode assumir o controle de todas essas crenças, né? Você é dono da voz que você escuta na sua cabeça. Né? Se você acredita que tem mais psicólogas, mais terapeutas que podem se beneficiar com esse conteúdo, meu objetivo aqui é multiplicar o número de profissionais que atendem adolescente, tanto para se diferenciar no mercado de trabalho, né, mas para impactar a vida dos jovens. Então, eu mostrei nessa live 4 crenças que podem limitar o seu sucesso profissional. Foram elas: superar a insegurança. Você pode sim superar a insegurança, treinando, praticando. A segunda crença é achar que você não consegue os resultados que as outras pessoas conseguem. A terceira crença é ter que fazer diagnóstico patológico, né? Diagnóstico de transtorno psiquiátrico. Não, a gente vai atender a pessoa. Quarto, já faço muito e não tenho tempo. Tempo é prioridade. Você prioriza o que você quiser na vida, né? O que você quer para a sua vida é você que prioriza. E aí, já que já sabe todas as crenças, eu estou indo para os finalmente aqui do tempo, mas eu quero te dar uma oportunidade de contar um pouquinho mais sobre o programa Atenda Adolescente, que eu desenvolvi atendendo os adolescentes e vendo resultados incríveis na vida deles, né? De tirar a angústia, de melhorar, né? De mudar o futuro deles, trazendo paz, um sentimento de inteireza, né? De se sentir inteiro, completo, livrar do sofrimento e trazer clareza para o que ele está vivendo. É isso que é o resultado do atendimento, né? Nós temos 3 princípios no programa. O princípio número 1 é que não existe um protocolo único que sirva para todos os adolescentes, uma regrinha de bolo aqui que eu vou dar, é assim, é assim. A gente vai treinar, sim. Tem perguntas adequadas, forma, maneira, um jeito adequado de falar com o adolescente, com a linguagem dele, mas não existe algo que é igual para todo mundo, porque cada um é único, né? Cada um tem o seu jeito. Então, e o motivo do problema também é diferente para cada um. Eu posso estar sentindo a mesma coisa, mas a origem dele, o motivo que ocasionou aquilo, aquela dor de cabeça, a dor de barriga, sei lá o quê, é diferente para cada um. Princípio número 2, o foco é o adolescente. É assim que eu gosto de falar para as minhas alunas. Foca no adolescente, porque a hora que a gente está fazendo o diálogo, é muito comum, principalmente quando a gente está no momento da família, é muito comum que a gente se alinhe ao adulto, né? A gente fique alinhado com o adulto e esqueça que o foco é o adolescente, porque só praticando para saber, né? Mas às vezes você fala com a mãe
e esquece de dar a voz para o adolescente, né? É o adolescente a parte frágil da relação, do relacionamento. É ele que não consegue falar as coisas para o adulto. É ele que é o mais vulnerável no relacionamento. E é para aí, então, o foco é no adolescente, né? O foco é nele, no indivíduo. E a gente não faz diagnóstico psicopatológico. A gente não está ali para fazer diagnóstico psicopatológico. A gente está ali para dar o nosso olhar. E aí sim receber esse diagnóstico ou fazer o relatório para o diagnóstico ser feito mais rapidamente ainda, né? Então, e o terceiro princípio é a harmonia, o equilíbrio do organismo. E eu gosto de usar como analogia a balança, né? O equilíbrio entre o corpo e a mente. Muitas pessoas separam corpo de mente e nós somos uma coisa só, corpo e mente, né? Não tem como desintegrar, desconectar, né? Então, a balança do equilíbrio, a sintonia entre corpo e mente. A gente adoece menos quando a gente está assim, a gente consegue usar menos medicamento quando a gente equilibra os nossos pensamentos, nossos sentimentos e as nossas percepções, porque a gente vai reagir melhor às situações, né? A gente vai ver mais saídas. Então, esses são os três princípios, esse equilíbrio, né? Isso não é algo que é uma opinião pessoal minha, a ciência já provou isso, a gente tem várias pesquisas que comprovam, e você que está aí me ouvindo, que é terapeuta, psicólogo, que atende paciente adolescente ou deseja atender com qualquer problema emocional, dando os 4 encontros para você ficar segura e a terapia fluir, que nem água no rio, né? Eu gosto de usar essa imagem. Fluir, né, pessoal? Fluidez é muito importante quando a gente lida com adolescente. E às vezes a gente não tem isso nem com a gente mesmo, né? Agora, não perde tempo, se inscreve no meu evento. O evento é uma festa, pessoal. Eu estou fazendo um aulão, estou aqui, ó, ralando o meu cérebro para trazer algum conteúdo importante para você, que você possa aproveitar na sua prática. Então, pense, escreve aqui nos comentários agora. Eu quero mudar minhas crenças limitantes. Eu quero mudar minhas crenças limitantes. Faz um print aí, vou dar um sorrisinho. É brincadeira, eu já vi outras lives assim, né, pessoal? Mas é importante isso, o algoritmo entende isso. Se você quiser me ajudar, faz um print, posta lá no Insta, né? E vou terminar com a minha frase de sempre: a mente é como um paraquedas, só funciona se estiver aberta. Vamos juntos evoluir e abrir a mente? Eu te espero e obrigada por comparecer.